Queridos irmãos, queridas irmãs, uma comida, ou ela é gostosa ou é ruim. Uma pessoa, ou ela é boa ou ela é má. Esse templo no qual estou gravando esse culto hoje, ou ele é grande ou ele é pequeno. A comunidade, ou é uma comunidade feliz ou uma comunidade triste. Quando nós conversamos, ou você me fala a verdade ou me fala mentira. Nós costumamos basear as nossas vidas nesses contrastes, nesses dualismos. Ou é uma coisa ou é outra. É 8 ou 80. Não existe meio termo. Se nós falamos em bom ou ruim, feliz ou triste, rico ou pobre, doce ou amargo, caro ou barato, um desses lados acaba por definir a nossa vida, acaba por dominá-la nas diversas situações que nós vivenciamos. Acontece que nós somos facilmente enganados pelo que vimos e ouvimos e fazemos muitas vezes um julgamento baseado em um só lado da moeda. Só olhamos para um aspecto, nos concentramos nele e acabamos por fazer uma interpretação errada. E podemos até sofrer com isso. Também é muito forte nas pessoas a personalidade que elas alimentam em si mesmas. Algumas são mais pessimistas, outras são mais otimistas frente às situações da vida. Pessimista é aquela que quase sempre enxerga o lado negativo, o lado ruim das coisas. É caro demais, é longo demais, é pequeno demais, o gosto é ruim, a voz é irritante, está demorando muito e assim por diante. Vive reclamando da vida, vive reclamando dos outros, do trabalho, da igreja, do mundo. De cada 10 palavras que fala, 12 são para reclamar, né? Certamente você está lembrando de algumas pessoas que você conhece, que tem esse jeito normal, né? Tudo bem, mas procure pensar em você mesmo, antes de fazer juízo das outras pessoas. Otimista é, então, a pessoa que quase só enxerga o lado positivo, o lado bom. Inicialmente nós temos a impressão de que é bom ser otimista, né? Mas otimista geralmente também é despreocupado, não gosta muito de assumir responsabilidades, tem dificuldade de lidar com problemas, porque para essa pessoa a vida é como um mar de rosas e sem espinhos. Bem, felizmente existe uma outra maneira de se enxergar as coisas. E as pessoas que se dão conta de como esses extremos são nocivos são as que nós podemos chamar de realistas. É importante destacar e prestar bem atenção no significado de ser realista, porque extremistas gostam de se disfarçar de realistas para se tornarem mais convincentes. Os pessimistas, por exemplo, vão afirmar que a realidade é cruel, é dura mesmo, como se a maldade fosse mais poderosa. Será que é isso mesmo? Ou será que a maldade apenas chama mais a nossa atenção? É só reparar nos noticiários que estão repletos de más notícias. Procuram noticiar o que dá mais audiência. A mídia sabe muito bem o que as pessoas geralmente gostam de contar adiante. Já os otimistas podem ir para outro extremo e afirmar que a realidade é linda, de que não existe o problema apresentado, o que pode ser muito perigoso, porque não nos dá a chance da prevenção, só nos resta então a remediação. Otimistas caem facilmente no que hoje está sendo chamado de negacionismo da realidade. Bem, realista agora. Então, realista é quando a pessoa é capaz de enxergar ambos os lados e sabe balancear a vida. Está consciente de que a vida é um presente de Deus, é uma bênção, mas sabe que existem dificuldades, problemas a serem trabalhados. Considera que as pessoas são diferentes e precisam ser respeitadas, caso contrário haverá confronto e a situação vai ficar ainda pior. Realista é a pessoa que faz a leitura da realidade através de fatos, da verdade. É cautelosa nas expectativas,
porém se mantém esperançosa, pois sabe que se houver cooperação de um maior número de pessoas, é possível obter êxito. E nem por isso tem o direito de desprezar quem opta por não cooperar. Enfim, realista não se deixa dominar pelos extremos, pois entende que a vida depende de equilíbrio e entendimento entre as diversas partes. É muito importante que façamos uma leitura atualizada de nós mesmos. Que tipo de pessoa eu estou sendo neste momento da minha vida? Pessimista? Otimista ou realista? Apocalipse é, sem dúvida, um livro de contrastes. Fala de juízo, destruição, castigo, perdição. Muitas vezes foi usado para colocar medo nas pessoas. Passar uma imagem de desastre. Mas também fala da salvação, da vida, da eternidade, novo céu e nova terra, e fala de esperança. Em suma, o Apocalipse, que significa revelação, foi escrito não para pôr medo nas pessoas, mas para confortar os cristãos, as cristãs que estavam sendo perseguidos e ameaçados de morte pelo Império Romano. Os realistas da fé veem no relato do Apocalipse um mundo criado por Deus, um mundo bom, mas sofrendo as consequências do pecado, do mal. E por isso, sabem da responsabilidade que cada um tem, que cada um precisa fazer a sua parte. O mundo é nossa responsabilidade e Deus nos colocou aqui para zelarmos por aquilo que Ele criou. O melhor momento para vivermos no reino de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, é agora. Não dá certo viver hoje com a cabeça no amanhã. E também não é bom viver sofrendo por causa do passado. A promessa de Deus nos mostra que esse novo céu, essa nova terra, onde não haverá choro, nem lágrimas, nem morte, nem luto, já começa aqui e agora. Isso nós vemos ao olharmos para o texto do Evangelho que nós lemos. Jesus desafia os seus discípulos e discípulas a amarem uns aos outros. Isso não é lá no céu, no futuro, mas aqui e agora. A primeira comunidade formada pelos discípulos era uma pequena demonstração do reino de Deus. Assim, quando nós falamos que somos comunidade cristã, afirmamos que somos parte desse corpo de Cristo espalhado pela terra, fazemos a nossa parte na construção desse novo céu e dessa nova terra, começando dentro da comunidade. E quantas vezes nós temos uma visão pessimista da nossa comunidade? Comentários depreciativos, reclamações, murmuração. De que forma nós estamos lidando com a nossa fé, a nossa igreja, durante esse período de pandemia? Nós estamos sendo pessimistas, otimistas ou realistas? Quem ouve você falar da sua comunidade, da sua igreja, o que pensa? Como imagina a nossa comunhão aqui na igreja? Com toda certeza, ao olharmos à nossa volta, nem tudo é como gostaríamos que fosse. E nem tudo acontece conforme o nosso desejo. Vemos injustiça, sofrimento, falta de amor, desunião, família se desintegrando e assim por diante. Aqui na nossa comunidade mesmo, há diversas maneiras de se encarar essa pandemia, por exemplo. Ficamos confusos e preocupados em não pender para nenhum desses extremos. Queremos agir com realismo, nem sempre acertamos, mas só podemos tentar. Lembro de como se fala sobre serviços essenciais, mas se a igreja é essencial na sua vida, então eu devo dizer, não deixe de frequentar, continue vindo. Não abandone esse hábito. Mais do que isso, continue encaminhando as crianças e os jovens para uma vivência de fé na comunidade. Vamos cobrar, vamos incentivar, vamos promover e apoiar, mesmo em meio às dificuldades próprias do tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos também ser realistas. Não podemos arriscar vidas, porque todas as pessoas são importantes.
Então vamos continuar tentando e trabalhando pela igreja, que é essencial, de maneira segura e realista. Eu mesmo confesso que me sinto em crise nesse momento atual, na atualidade. Entendo que nós temos até dificuldade de enxergar Deus no meio de tudo isso. Eu me pergunto muitas vezes quanto de demoníaco há nessa pandemia e tanta manipulação das massas através das mídias, dos poderes e até mesmo através da escassez e do empobrecimento da população, não só no sentido financeiro, mas também, principalmente, eu diria, intelectual. Sofremos a tentação de achar que Deus abandonou o mundo e que estamos caminhando para um fim trágico. Mas esse é o objetivo do mal, é o objetivo do diabo. Se cedemos a isso, cairemos num caminho sem volta, o caminho da perdição. Eu lembro da história de um menino sentado e vendo a mãe bordar. Ele observava de uma posição mais baixa e achava tudo muito confuso, não conseguia entender o que a mãe estava fazendo. Ela sorria e dizia para ele assim: filho, sai um pouco, vai brincar e quando eu terminar eu te chamo. Quando ele veio, ele se sentou então no colo da mãe, se surpreendeu e se emocionou ao ver uma linda flor e um belo entardecer ali no bordado. Não podia crer. Lá de baixo parecia tão confuso. Então a mãe dizia: filho, de baixo para cima você via tudo confuso e desordenado, mas não te ocorria que havia um plano aqui em cima. Agora, olhando da minha posição, sabe o que eu estava fazendo. O texto de hoje nos chama para um olhar de esperança. E este olhar nasce em Jesus, o menino na manjedoura. Movidos por essa esperança, nós somos chamadas a abandonar essa visão pessimista e mesmo uma visão otimista demais e encararmos a realidade como ela é. E muito mais do que só olhar para a realidade, a nossa tarefa é colocarmos nela sinais do reino de Deus: amor, esperança, fé, gratidão, perdão, compreensão, paciência, entre tantos termos genéricos que podemos falar aqui. São os frutos de quem vive hoje em função de um amanhã melhor. Pessoas que creem no novo céu e na nova terra, vivem nessa terra de forma a diminuir o mal e a promover o bem. Que assim seja, que a nossa comunidade e que todos vocês também que assistem, que acompanham esse momento de reflexão, continuem vivendo a partir dessa tarefa herdada de Cristo Jesus, de continuar levando o Evangelho sempre mais e mais pessoas e promover o bem e diminuir o mal. Que assim seja. Que Deus nos ajude. Amém.